rotinas de paz, elas precisam ser compreendidas e mantidas para que elas não se tornem tediosas. Nada nasce pronto nessa vida. O ferro da cadeira que você senta, em um momento ele era rocha. O plástico que você senta, ou que está nas coisas que você usa, outrora era petróleo. O sapato que é de couro, a sandália, outrora era um animal vivo. Tudo que usamos precisa ser manipulado e dado forma em algum momento. Quando você não compreende os processos, você começa a relativizar o que não pode ser. Você começa a questionar o óbvio. E você começa a criar paixões infames, certezas que jamais deveriam ter passado em forma de pensamento na sua cabeça. E é assim que as coisas acabam. É quando você, enfarado de paz, começa a buscar maldições para a própria vida. Os nossos valores, prosperidade, esse equilíbrio entre as 5 coisas, ele é essencial para a sua paz de espírito. Esses dias uma pessoa me procurou e ela relatando da sua prosperidade, enquanto tentava explicar a sua infelicidade. E depois das argumentações dela, ela disse: por que eu sou assim? Eu falei: porque você é pobre. Muitas coisas ofendem as pessoas nessa vida, mas nada se compara a chamar um pobre de pobre. Nada para causar mais fúria e ira. A pessoa encolerizou-se na hora, ficou vermelha e começou a indagar sobre a minha vida. Eu falei para ela, num primeiro momento: eu não me lembro de ter ido à tua casa pedir ajuda. Não me lembro de ter passado uma mensagem para você, porque a minha vida está ruim demais. Eu não me lembro de ter sido recomendado a você por ninguém, pela vida sem sentido que eu estou vivendo. A porta que você entrou, ela está lá no mesmo lugar. É só você sair. Mas que você é pobre, você é. Engoliu, chorou e perguntou por quê. Quando eu falei desses 5 princípios,
Aí ela acalmou. E ela disse: de fato eu sou pobre, porque eu não tenho equilíbrio algum, e nada dessas coisas eu tenho de fato na minha vida. Falei: então agora fica fácil de você começar a consertar a sua jornada. A prosperidade, a coragem. Coragem para quê? Para reconhecer que está errado, precisa coragem. Para romper com vínculos doentios, precisa coragem. Para praticar justiça a quem você ama, precisa coragem. Para aceitar que está na direção errada, precisa de coragem. Para intervir na vida de alguém e se responsabilizar por aquilo que não tem relevância alguma para a sua vida, e simplesmente agir com altruísmo, como Cristo nos ensina, exige coragem. Sem coragem, você não é nada. Você nunca fará nada. Verdade. A verdade não é a verdade cruel, que expõe fragilidades que você não tem condições de consertar. A verdade, ela nunca é relevante para os outros. A verdade só tem relevância quando ela acontece em você, para você e com você. Você não tem como exigir verdade dos outros, assim como você não pode mudar ninguém. A verdade, ela é relevante na sua vida. Honra. Sem honra, você não tem nem por que orar pedindo a Deus, porque você não sabe o que quer, nem o que precisa, nem o que deseja, e não tem o que defender. Juízo. Olhar as coisas com menos paixão e mais clareza. Menos fantasia, menos expectativa e mais realidade. Cuidado com romantismo ou carência travestida de romantismo. Pessoas românticas ou carentes demais costumam ser problemas seríssimos para si mesmos e para outras pessoas. Justiça. Ignore a justiça. Finja que você não está vendo o que está errado. Encubra o erro de quem você ama. E você criará um inferno que, antes de te matar, vai destruir tudo o que você ama de fato ao seu redor. Ignorar o mal que é feito é sacrifício de tolo. Isso não é amor e nem promove a bondade de Deus. Pastor, mas fazer isso vai doer demais. Vai. Assim como dói na sua vida. Já sentiu dor, Zé Mino? Por fazer de conta que erros não existiam? Vai passar. A pessoa vai mudar. Vai ser diferente. É?
Não é. Não entre por esse caminho. Não tenha dó do tolo, porque senão o jugo que está sobre ele vai te esmagar. Fazer justiça para quem está longe, bebê, é fácil. Mas se você tiver que praticar justiça na vida do Paulo Vitor, aí você vai ver que isso não é uma jornada simples. Mas ter resposta para gente que não tem nada a ver com a sua vida, não resolve nada. E posteriormente o amor. Por quê, pastor? Porque o amor vai te dar condições de juntar pedaços e fazer um retalho ou uma coxa de retalhos para você se aquecer à noite. Não quer dizer que ficará bonita ou perfeita, mas pelo menos ficará funcional e com um mínimo de dignidade. Nós vamos falar hoje, começar a mensagem sobre introdução à mudança de nome e de realidade de vida. Ano da presença. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Encontraram? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Uma versão vai dizer, e tudo se fez novo. Se estou em Cristo, nova criatura sou. O meu passado está resolvido e o meu futuro está garantido. Será? Será que alguns gritos de religiosidade, algumas roupas de hipocrisia, e algumas falas ou jargões de falsidade mudam de fato a realidade de uma pessoa? Transformam realmente o assassino em um pacifista? O ladrão em um homem bom? Os promíscuos em pessoas de família? O embriagado em uma pessoa sóbria e lúcida? Será que isso é suficiente para que, quando uma pessoa fala em nome de Jesus, todos os problemas deixem de existir? Ou que o seu passado não te persiga e te sove ou te esfole vivo com maldições? Pastor, mas se está em Cristo, se está na igreja, se está dentro da igreja, se glorifica a Deus, o passado ficou para trás. Ficou, Alexandre? Você pode passar 100 anos dentro de uma igreja. Misericórdia, né? Tem que ter muita
transformação na medicina para poder passar todo mundo dos 100 anos dentro de uma igreja sem virar só um problema. Mas eu já falei isso muitas vezes e volto a dizer, você pode colocar uma geladeira numa garagem e deixar ela lá 100 anos, ela não vira carro. Ela pode até parar de funcionar como geladeira, ela pode até funcionar como um armário, para guardar alguma coisa, mas carro, ela não vira. Pelo fato de estar lá na garagem, não. O aceitar o chamado de Cristo, o converter dos nossos maus caminhos, o buscarmos uma rota diferente, nos joga em uma jornada que ela vai durar toda a nossa vida. Esses dias uma pessoa colocou um vídeo nas redes sociais, um camarada no interior, ele falando, e ele dizia assim, Tião, eu já fiz muita coisa difícil na minha vida, mas agora eu arrumei uma que deu para minha cabeça mesmo. Eu resolvi que vou ser crente. E é complicado demais, porque você não pode fazer nada e ainda corre o risco de não ser salvo. Crente não pode fazer nada e ainda não fazendo nada ainda faz ele estar mais errado ainda. A nossa jornada, ela não é uma jornada de um dia, de uma hora, de um momento, não é jornada de ceia. É impossível você tirar da igreja o tolo que acredita que ir na igreja no dia da ceia é suficiente para dar a ele comunhão com Deus e com a igreja. Quanta pessoa acreditar nisso e entender que não precisa de comunhão, não há argumento que vai mudar isso. Mas a igreja, ela é feita com presença. Há coisas que a intercessão da igreja pode alcançar o crente fiel longe. Mas esse crente fiel, que a oração dele vai longe, ele costuma ser extremamente apegado à igreja. A oração que funciona não sai da boca de qualquer um. Concordam? Como é que você sabe que uma pessoa é fiel? Se ela for fiel nas pequenas coisas. Há algumas coisas que a pessoa é boa demais, mas nos detalhes ela deixa muito a desejar. Foge dessas pessoas. Elas não são leais a ninguém. Introdução à mudança de nome e realidade. Uma coisa que é comum a toda pessoa que almeja aproximar-se de Deus é que todos deverão passar por um processo de mudança, por intermédio do processo do perdão, da justificação e da santificação. Eu preciso ser perdoado, eu preciso ser justificado e eu preciso ser santificado. Nenhuma dessas coisas posso fazer por mim mesmo. Eu preciso que alguém faça isso por mim. Por isso Cristo me perdoou. Por isso, na morte dele, eu fui justificado. Quando eu reconheço e me submeto ao seu senhorio, eu alcanço justificação. E, por intermédio das ações do Espírito Santo que habita em nós, nós alcançamos santificação.
Nenhuma dessas coisas podem acontecer através de mérito pessoal. Não há meritocracia nessas três coisas. Ou você recebe, ou você nunca terá. Ou Deus te dá, ou você nunca alcançará. Ou seja, perdão, justificação e santificação é impossível de ser operadas pelo próprio homem. Amém? Amém? O perdão anula a sentença de morte eterna causada pelo pecado. Batismo. Quem crer e for batizado para a remissão de pecados, nascendo das águas, será perdoado. Quem não crer, já está condenado. A justificação nos livra do juízo divino e da condenação eterna, a ressurreição dos mortos. Sua esperança não está em o não morrer. A sua esperança está em ressuscitar. A santificação nos aproxima de Deus enquanto vivemos em pecado. Dons do Espírito, poder de Deus para enfrentar o mundo. O nosso nome, que nos foi dado por aqueles aos quais fomos confiados, determina a nossa personalidade. Nossas forças e fraquezas, nossos dons naturais, tipos de atividades profissionais, a forma que as demais pessoas nos enxergam, o tipo de relacionamento que atraímos e a forma que enxergamos o mundo e a vida, são consequências diretas do seu nome. Nas próximas semanas, eu vou escolher um dos dias de domingo e vou trazer para vocês a cabala do meu nome. Não vou fazer de ninguém para não expor ninguém. E vocês vão ficar abismados. Como que o nome de uma pessoa e o sobrenome dela de batismo diz tudo acerca de tudo na vida dela. Quantos aqui teve um nome planejado? Teve um nome revelado? Aonde uma pessoa que estava prestes a ter o filho, em vez de buscar numa revista, num artista, no nome de um parente, de um antepassado que deveria ser esquecido e nunca mais lembrado, vai fazer homenagem colocando o nome da carniça numa criança. A maioria foi feito a esmo. Por uma perspectiva momentânea de um gosto frágil, sem consultar a Deus sobre o que seria melhor, qual o melhor nome seria para aquela pessoa. Concordam comigo? Quando colocou o nome da Bianca, Alexandre, você dobrou o joelho no chão e fez propósito diante de Deus e buscou revelação e a vontade de Deus para colocar o nome Bianca? Ah, Bibi, então é por isso que deu tudo certo. O meu foi por causa de um artista. A inspiração do meu nome já morreu, foi o Marcos Paulo. Tinha uma novela que ele chamava Eduardo. E todo mundo achava que aquele homem bonito, mas colocaram o nome. Eu não fiquei nem com a fama do cara, nem com a beleza.
e nem com dinheiro, com o nome. E era um personagem. Contudo, a maioria esmagadora das pessoas escolhem os nomes e sobrenomes de seus filhos por impressões rasas e inconsequentes de aparente gosto fonético. Homenagens a pessoas que deveriam serem esquecidas e sobrenomes carregados de maldições e fracassos consecutivos nas gerações das pessoas que viveram antes dessa que vai nascer. Eu tenho orgulho do meu sobrenome. Tem 5 gerações de fracasso, de derrota, de coisa errada. E você continua insistindo em ter orgulho de algo que deveria ser esquecido. Bate no peito. Eu sou Mendonça. Na história da Bíblia, Deus por inúmeras vezes teve que intervir no momento das pessoas para promover a mudança necessária nas realidades das pessoas e das sociedades no tempo e espaço de cada história de vida dos agentes de mudanças divinas. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Abrão, pai grande ou pai elevado. Abraão, pai de muitas nações ou povos. Abraão tinha tudo. Ele só não tinha uma coisa: um filho, que ele desejava mais que qualquer outra coisa. Para ele alcançar o que ele desejava, para Deus conceder a ele o que ele desejava, Deus teve que mudar o seu nome e mudar o nome da esposa dele. Sara, o nome dela era Sarai. Gênesis também 17, versículos 15 e 16. Sarai significa estéril. Qual que era o problema de Sarai? Não tinha filhos. O que ela mais desejava, juntamente com Abrão, seu esposo, era ter uma família. Abrão foi um grande pai, foi um grande homem, mas até os 100 anos de idade ele não tinha filhos. Como é que pode ser um grande pai sem filho? Aí Deus muda o nome de Sarai para Sara. Sarai significa aquela que é estéril. Como é que uma mãe põe um nome desse numa filha? Ah, mas era bonito, pastor. Era de uma artista famosa da época. Deus mudou o nome de Sarai para o quê? Sara. E o que significa Sara? Aquela que é fértil, mãe de muitos. Abraão acrescentou uma vogal. Sarai tirou uma. Uma letra de cada nome mudou a história da humanidade. Esse é o poder que um nome tem. Pastor, Deus não precisa disso para poder mudar a vida de ninguém. Então por que ele mudou? Gênesis 35 fala de Jacó. O nome de Jacó foi mudado de Jacó para Israel. Jacó,
enganador ou trapaceiro, suplantador ou usurpador, ou aquele que segura pelo calcanhar. Israel, príncipe de Deus, vencedor, que reina juntamente com Deus. Jacó mudou para Israel. Pastor, isso é coisa do Antigo Testamento, ok. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3:16, tratando da biografia do próprio Pedro, das memórias de Pedro acerca das mensagens evangelísticas de Cristo, relata que o nome dele era Simão. Mas Jesus mudou o nome dele para Pedro. Pedro tinha uma mansão em Cafarnaum. Vocês ainda irão em Cafarnaum. Aos olhos do mundo, se você chegar lá, você vai se decepcionar. Mas se você conseguir visualizar a época e olhar aonde está a casa de Pedro e como ela está distribuída e situada, você vai ficar impressionado com a importância que Pedro tinha naquela comunidade. Mas o nome dele era Simão. E Jesus falou: como Simão, você não me serve. Eu preciso que você se torne Pedro. Simão significa inconstante, aquele que ouve demais. Tem lógica? Acusar uma pessoa de ser uma boa ouvinte. Mas aqui quando fala ouve demais, é aquele que se deixa levar por qualquer conversa. Que se deixa influenciar por qualquer conversa, que se deixa enganar por qualquer conversa. E Cristo mudou o nome dele para Pedro, que significa rocha, pedra, firmeza. O nome de Pedro, o Simão, o acompanhou até a morte de Cristo. Enquanto Cristo não voltou ressurreto e resgatou Pedro da maldição do seu próprio nome, ele não mudou. Um covarde, inconstante, de língua afiada, mas de atitude covarde. Bom para falar. Tinha resposta na ponta da língua para tudo, mas na hora de sustentar, eu falei, eu fiz, sou eu mesmo, eis-me aqui, eu que fiz essa fofoca, foi eu que criei essa confusão, foi eu que fiz essa bagunça, sou eu mesmo. De jeito nenhum. Eu? Não falei nada. Ah, tá. Foi a Bianca que falou então. Foi a Bianca. Pedro, rocha, pedra firme. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, Atos 13. Saulo significa o grande. E Paulo, pequeno. E interessante que Pedro, quando faz menção lá na carta dele, nas cartas lá próximo ao Apocalipse, e que na verdade foi João Marcos que escreveu também, na carta que ele manda à igreja, primeira, segunda, né? Pedro, ele faz menção a essa figura problemática, emblemática, e ele não usa o primeiro nome dele. Ele entendeu que assim como o nome dele foi mudado pelo Senhor, e que Saulo teve o nome mudado também pelo Senhor na visão, eis que agora você não será mais Saulo, mas será chamado de Paulo. Ninguém mais o chamava de Saulo. O seu nome foi mudado. Pastor, eu vou então agora, amanhã eu vou
no cartório mudar meu nome, porque eu não gosto do meu nome mesmo. O meu nome é Juscelino e eu gosto de Mandril, então eu vou passar para Mandril. Será que nos dias de Abraão tinha cartório? Tinha cédula de identidade? Certo, Abraão andava com a pedra, né, com desenhado a foto dele, o RG, a habilitação, as coisas. Será que nos dias de Saulo tinha? A mudança do nome deles, a mudança do nome de Sara, a mudança do nome de Pedro foi registrado em cartório? Acredito que não. José, o nome de José, quando Jacó o encontra novamente, vocês lembram que Jacó mudou o nome de José? Jacó passou a chamá-lo de Zafenate Paneia, Gênesis 41. Por quê? José, aquele que acrescenta. Zafanete Paneia, mantenedor da vida, ou Deus que fala e vive. José se contaminou com o Egito. Ele casou com uma princesa egípcia que era sacerdotisa de Ra. Ele teve filhos com ela. E quando Jacó o encontrou, ele disse: você perdeu o seu lugar na linhagem. Somos gratos a você por tudo. Mas você sacrificou sua identidade. E eu agora te dou uma nova. José, meu filho, de fato morreu. Porque você não tem mais lugar entre os hebreus. Mas eu vou te dar uma nova identidade. E através dela, eu vou consagrar seus filhos em seu lugar. Olha a importância dos nomes e dos fatos. Daniel, o nome dele foi mudado para Beltesazar, Daniel 5,12. Quem mudou foi o mordomo, né? Para protegê-lo. Daniel, significa Deus é meu juiz. Se ele apresenta com aquele nome, provavelmente ele seria executado. Porque Babilônia, Nabucodonosor não aceitaria até aquele momento algum nome que não fosse em referência ao seu Deus. E Daniel, tendo um nome em referência ao Deus de Israel, que ele, na boca dele, venceu, ele executaria o jovem. E para protegê-lo, o mordomo que o criou, o eunuco que o criou, que tratou a sua ferida, que esperou a cicatrização da sua castração, que cuidou dele durante 3 anos, mudou o nome dele para protegê-lo. De Daniel para Beltesazar, ou príncipe de Bel, aquele que Bel protege a vida. Gideão, o nome dele foi mudado para Jerubaal. Gideão, que significa lenhador ou lutador de espada. Jerubaal, aquele que peleja contra Baal. Mudaram o nome dele quando ele derrubou
os altares e um pomar que tinha do pai dele em consagração à divindade. Ele derrubou e pôs fogo. E aí falaram, o nome dele é Jerubaal, aquele que entrou em contenda contra Baal. Então que ele arque com as consequências. Quando o nome dele foi mudado, ele só tinha uma opção agora: ou ele vencia Baal e o reino que o adorava, ou ele seria destruído. Por isso ele não tinha como voltar na decisão, porque ele foi declarado inimigo de um Deus. Ou o Deus destruía ele, ou ele destruía o Deus. E na força do Senhor, ele teve êxito em destruir todo aquele exército e aquela divindade. Mas o nome dele foi mudado. Do mesmo modo, existem profecias sobre recebermos os nossos verdadeiros nomes, caso alcancemos a salvação. Pastor, eu tenho certeza que eu sou salvo. Eu queria ter essa certeza, irmãos. Eu vou lutar com todas as forças até o fim. Mas eu não posso afirmar de que Deus é obrigado a me salvar, ou de que eu atendo todos os requisitos. Para afirmar isso, eu deveria ter convicção de não ter nenhum pecado. Aí o irmão Pedro, todo problemático, já me faz um alerta violento. E ele diz o quê? Aquele que diz ou afirma não ter pecado, já se fez maior pecador. Aquele que diz que não tem pecado, peca mais do que todos. Então eu estou numa situação complicadíssima, amigo. A única coisa que eu posso fazer é buscar conhecer a Deus a cada dia e ir me ajustando e corrigindo à medida que Ele vai usando pessoas, circunstâncias e a vida para me ensinar o caminho que deve trilhar. Cristo morreu? Morreu. Você crê, pastor? Creio. Cristo ressuscitou? Creio. Ele tem poder para salvar? Tem. Ele falou que tem que batizar? Falou. Ele falou que tem que tomar ceia? Falou. Então está garantido aí. O Senhor o sabe. Eu não tenho ainda a revelação clara sobre isso. E isso não afeta o que o senhor crê? De jeito nenhum. Isso me faz estar atento dia e noite. Isaías 62, no versículo 2, nos diz assim: e os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Aqui está falando de um povo que Deus levantaria para fazer ciúme aos judeus. São os gentios, somos nós. Espera aí, então vai ter um novo nome? Isaías lá atrás profetizou que sim. Que nenhum de nós, na verdade, temos um nome que corresponde à nossa existência.
Somos sabotados até no nome, Cássio. Isaías 65:15. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor Deus vos matará. A seus servos, porém, chamará por outro nome. Você gosta do seu nome, Vera? Vai mudar. Vai acostumando. Que em um determinado momento, a sua identidade espiritual vai ser outra. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quem quer uma pedra branca com o nome certo? Pastor, eu tenho muito orgulho do meu nome. Baixa a bola um pouco. Porque no fundo, essa desgrama está errada. Eu tenho o melhor nome. Se fosse, não precisaria de um novo. Amém? Ah, mas o que eu tenho é esse. Então vai usando. Vai usando. Como isso interfere ou afeta a minha realidade de vida? De muitas maneiras, pois se o seu nome é uma profecia permanente de uma realidade que você despreza, e te afasta da realidade que você deseja, tudo ao seu derredor trabalhará para impedir seu progresso, sua paz, sua felicidade e sua integridade. Queriam colocar o nome de João Batista, de João, outro nome. Qual era o nome que queriam colocar nele? Quando o menino nasceu? Esqueci agora, mas tentaram colocar um nome. Zacarias caiu na bobagem de dialogar com o anjo, de bater boca com o anjo, de questionar. O anjo falou para você, então, já que você conversa muito, enquanto a criança for gerada, você vai ficar mudo, imbecil. E aí quando a criança nasceu, e aí as pessoas foram colocar o nome, né? Zacarias correu e escreveu numa pedra. Não, é João. E o povo, não pode, porque você não tem parente, não tem ninguém com esse nome, como é que vai colocar João? Zacarias ficou com tanto medo do anjo aparecer de novo, que conseguiu até falar. E falou assim, para. Aconteceu isso, isso e isso, e é para colocar João. E ficou João. Mas foi preciso, irmãos, de 9 meses, de uma situação complicada, para convencê-lo a ceder à vontade de Deus. Nas próximas semanas, vamos trabalhar a sua mudança de realidade de vida, por meio da compreensão e o confronto das causas e manutenções de realidades existenciais que te impedem de alcançar a paz, a estabilidade e o prazer de viver, que muitos já perderam a esperança de vivenciar, se entregando a vícios, promiscuidades, iras e indiferenças à vida de outras pessoas. Quem aqui tem a sensação de que deveria ser uma coisa que não é hoje?
dentro de você, você entende que você é algo que não condiz com a sua realidade hoje. Que eles falam que é o transssocial, que é o rico no corpo de um pobre, né? Que é o feio, como é que é? O bonito no feio de um corpo. É o homem no corpo de uma mulher, ou a mulher no corpo de um homem, né? Menos, né, irmãos? Menos. Que criatividade mental é essa? Mas alguém aqui tem aquela sensação, quando olha a vida, você fala, poxa, não me falta nada, absolutamente nada, mas eu me sinto numa insatisfação permanente. Quem é que se sente assim? Só eu? Ninguém mais? Todo mundo aí está perfeito? O Gabriel levantou a mão aqui, ó. Tive que ver entre a cadeira e a perna dele. Irmãos, olha, glória a Deus, irmão. Vamos orar para Deus vir levar todos vocês, porque já está com a vida resolvida, já está tudo pleno. Vamos pedir a Deus para matar, para não ter perigo de pecar. E vai feito um foguete para a glória, viver em paz eternamente. Amém? Irmãos, eu sinto uma insatisfação permanente. Eu não estou dizendo que eu sou ingrato. Eu não estou dizendo que não reconheço as maravilhas de Deus, ou que eu não tenho motivos para louvá-lo o tempo todo. Eu tenho. E sou grato a Deus todos os minutos, todos os instantes. Mas dizer a você que eu sinto que está tudo no devido lugar, dentro de mim não tem nada no lugar certo. É só comigo que isso acontece? É, Vitor? Próxima mensagem. Sua realidade revela a distância que você está do seu verdadeiro nome. Compreendendo as forças e fraquezas que regem seu nome. Você sabe o que significa? O significado do meu nome, a etimologia dele, o significado do meu nome, Tião? Não? Sabe, Alexandre? O meu nome, o meu sobrenome é uma complicação. O meu nome significa, a tradução literal dele significa guardião da riqueza. Aquele que a distribui, aquele que retém. Para mim é muito mais fácil promover a prosperidade de alguém do que alcançar a minha. E eu não consigo me apegar a nada, e eu odeio pobreza. Seja na minha vida, na vida dos outros. Ah, se eu odeio o pobre, não disse isso. Não é uma questão de pessoa. Mas aquilo que não usa totalmente o potencial daquilo que tem, me incomoda, sabe? Ah, o nome é uma bênção. No meu caso, se eu não encontrar uma forma de ressignificar isso, se torna uma maldição. E isso reflete diretamente na vida da igreja. Tem alguém dentro da igreja precisando de uma cesta básica? Tem alguém dentro da igreja com roupa velha?
rasgada, porque, eu não vou no aniversário porque eu não tenho uma roupa para ir. Você pode até não ter a que você quer, mas tem necessidade? Tem alguém aqui doente, precisando de um remédio? Vai ter que sair correndo ali e comprar, porque você não tem condições de usar o remédio que você precisa? Tem alguém? A prosperidade, a estabilidade, a dignidade dentro da igreja, ela é inquestionável, no que diz respeito às pessoas. Mas ao mesmo tempo, naquilo que eu promovo, eu sou atacado 24 horas por dia. Nome, irmãos, é uma coisa complicada. Depois eu falo dos sobrenomes, como que isso me afeta. Como apelidos podem transformar a realidade de uma vida sem ter que alterar o próprio nome? Tem apelido que é problema, mas tem apelido que transforma a vida das pessoas. Loucura, né? A pessoa adquiriu um apelido, a vida dele mudou. Procure lembrar de gente que você conhece, que são extremamente bem-sucedidos por causa do apelido que tem. Quem lembra do Paraúna? Restaurante feio ali por causa do local, você passar por fora, você não ia dar vontade de entrar. Mas o cara tinha um êxito, não era? Depois que ele morreu, ninguém nunca mais deu conta de aplumar o local, por causa que ali era a parada do ônibus Paraúna, né? Era inquestionável a integridade, a grandeza eu nem sei o nome dele, fala Paraúna, chegava lá e falava, ó Paraúna. Edivar, aí ó, nem sabia o nome, conhecia há muito tempo. Depois que ele morreu, está lá fechado. Um local que gerou riqueza, 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 está lá fechado. Às vezes um único apelido, como Jesus deu a Pedro, que era um apelido. Rocha, pedra. Como a santificação altera as limitações impostas pelo seu nome. Como os nomes de Deus podem mudar nossos estados emocionais, relacionamentos e realidades existenciais. O Senhor disse a Israel, como que te conheceremos? Pelo meu nome. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Jirê, Jeová Tsedkeno. Cada nome desse tinha um significado. E em cima da necessidade que as pessoas tinham no arraial, elas clamavam por esse nome. E a provisão surgia imediatamente. Nunca ignore as realidades hereditárias malditas, impostas pelo sangue e pelo sobrenome. Faz umas contas. Para de passar essa desgraça para frente. Dê sossego aos que estão nascendo. Misericórdia, né? Não, pastor, mas é uma benção. Coloque então, irmão, Jesus, Pedro, Paulo, né? Fecha com 3 mártires em um só. Vai morrer com 12 anos, 15. 7. Permita o Espírito Santo te conduzir para onde é o seu lugar de honra. Mudança de nome,
e realidade. Você já tinha parado para pensar com profundidade sobre esse assunto? Mas entenda que isso tem todo o poder para determinar os seus comportamentos e as suas escolhas. O próprio Jesus, irmãos, qual que era o nome dele? Qual? Emanuel, mas todo mundo conhece como? O nome dele foi mudado. O nome Emanuel significa? E o nome Jesus? Agora eu não sei, né? O Senhor salva. Jesus é o mesmo Josué, Josué em hebraico, Jesus em grego, e Judas em aramaico. O nome Judas significa Jesus, é o mesmo significado. Mas ninguém quer colocar Judas no, né? Que era um nome comum, bonito, com um significado maravilhoso, mas que virou sinônimo da atitude de um só. Ninguém nunca mais quis colocar, nem o ímpio quer colocar o nome de Judas no filho. Mas a origem, a etimologia é a mesma do nome Jesus, que é o mesmo Josué. E Jesus foi acrescentado a ele outro apelido, qual? O Cristo. Emanuel, Deus conosco está. Jesus, Ele traz a salvação. O Cristo, porque é o ungido de Deus. O nome de Jesus, em cada etapa da sua vida, foi acrescentado o significado pelo qual ele devia agir. Glorioso, não é? Ele nasceu como Emanuel, cresceu como Jesus e morreu como Cristo, o ungido de Deus. Ignorar as realidades que te inutilizam em nome de uma religiosidade que em nada funciona, só te farão sentir-se sem vida, sem força, sem esperanças, mesmo dizendo viver uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. A mensagem foi boa, não foi? O que você aprende primeiramente hoje, irmãos? Tenha menos orgulho desse nome, ele vai ser mudado. Amém? É melhor Cristo te dar um novo nome no céu, irmãos, do que o diabo te dar um apelido no inferno. E ele é coisa ruim, ele vai colocar alguma coisa. Ele vai zombar de você, ele vai rir. Vai não, né? Em nome de Jesus. Né? Vamos ficar de pé?